Muito bem, meus amigos da prevenção, estamos aqui para essa nossa aula da equipe operacional de combate ao princípio de incêndio, também ao resgate e também a questão de primeiros socorros e abandono aqui da nossa edificação, tá? Meu nome é Ricardo Machado e vamos agora tratar dessa nossa equipe interna aqui, né? A brigada de incêndio é a CIPA do fogo, tá? Lembrando que não é uma equipe especializada, é uma equipe treinada, claro, ela tem um treinamento mais avançado do que simplesmente o treinamento de prevenção, mas ela não é uma equipe de pessoas que ficam aquarteladas lá num local esperando a empresa pegar fogo, tá? Elas vão estar fazendo a sua função normalmente, como é um membro da CIPA, que continua sendo açougueiro, que continua sendo técnico de manutenção, continua sendo médico, continua sendo professor, mas na hora do incêndio ele tem um plano a seguir, tá? Um plano de emergência, claro que a gente ainda vai ter uma aula sobre ele, tá? Então, a Brigada de Incêndio aqui do IF, do IF do Rio Grande do Norte, né, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte, ela é composta por vários profissionais que fazem as suas funções normais no dia a dia, tá? Professores, médicos, assistentes sociais, técnicos de laboratório, engenheiros, profissionais de manutenção, eletricistas, encanadores aí. E na hora do incêndio eles têm um plano a seguir. Claro que vão receber um treinamento para isso, né? Sobre o plano e também sobre as técnicas que a gente vai usar, qual a tática utilizar, né? E lembrar que é uma equipe operacional. Na hora do incêndio ela vai me ajudar em várias coisas aqui para evitar. E também trabalha na prevenção. Eu coloquei esse vídeo como vídeo complementar na descrição da nossa atividade, tá? É uma série de vídeos que a gente fez com uma animação bem simples aí, feita no Paintbrush e com algumas situações de trabalho. Essa aí é a situação da brigada de incêndio, tá? Os dubladores aí são os profissionais de segurança do trabalho aqui do IF, técnico de segurança, assistentes sociais, psicólogos também, o engenheiro de segurança, os vários engenheiros aí. E tem aí os nossos personagens, a gente tem 19 personagens aí dessa sériezinha de vídeos aí. Tá? E esse é o vídeo da brigada de incêndio. É obrigatório ter uma brigada de incêndio? Tá? Ela é prevista numa norma brasileira, da Associação Brasileira de Normas Técnicas, a norma 14276, e é prevista também na IT, na Instrução Técnica 17 do Corpo de Bombeiros aqui do Rio Grande do Norte. Tá? Então, como é que eu vou exigir, como é que eu vou ser fiscalizado sobre isso, né? A fiscalização da lei trabalhista, ela nos diz ali, né, na NR1 e também lá na NR23, que eu vou ter que seguir normas. Na NR1 diz que o empregador tem que suprir condições seguras de trabalho, e na NR23 diz que eu tenho que seguir normas técnicas nacionais, né, são normas da ABNT. Tá? E o bombeiro também, quando vai me dar o certificado de vistoria, depois que aprova o nosso projeto preventivo, ele vai cobrar isso também. Quando vai liberar, por exemplo, um alvará para um funcionamento temporário de uma instalação, por exemplo, um evento, né, ou um funcionamento rotineiro, ele vai nos exigir essa brigada aí, né? E durante a vistoria, o bombeiro pode, inclusive, testar para ver se o treinamento da brigada foi eficaz. Ele tem perguntas padronizadas ali no questionário, na própria IT, e se ele vê que a brigada não aprendeu nada, não está sabendo o que faz uma brigada de incêndio, ele pode recomendar, exigir que seja feito um novo treinamento de brigada. Aqui alguns equipamentos. Se lembre que instalações mais complexas eu posso ter um posto de apoio, onde eu vou ter equipamentos mais complexos. Normalmente a gente usa os próprios sistemas preventivos da edificação, sistema de extintores, sistema de hidrantes, iluminação de emergência, sinalização de abandono, né? Mas eu posso ter também equipamentos de combate, de aproximação. Esse aqui é um capacete tático, aqui um traje, né, de aproximação. E em casos mais complexos, inclusive aqui, equipamentos de respiração autônoma. Tá? Quando é exigido um bombeiro civil, eu tenho que ter esse equipamento de respiração autônoma. A gente vai ver já já, né? Botas também para a ponta de linha de combate.
Então vamos começar pelas figuras aqui da prevenção de incêndio. Uma delas é o prevencionista, quer dizer, a NR23 diz que todos na edificação, todos na empresa têm que receber informações, capacitação aqui sobre prevenção de incêndio, tá? Então uma coisa é esse amigo prevencionista, normalmente a gente dá uma qualificação de até 2 horas, faz 1 hora teórica e 1 hora prática, e eu formo ali um prevencionista que já sabe usar um extintor de incêndio, já sabe acionar um alarme, já sabe prevenir também o incêndio, né? Outra pessoa é o brigadista, que a gente vai estar detalhando agora, né? E outra é o bombeiro profissional civil. Então a gente tem aí uma lei que definiu esse profissional e uma norma brasileira, tá? Lá no ano de 2009, essa lei foi publicada e criou a profissão bombeiro profissional civil. Se lembra aqui que o bombeiro profissional ele é contratado para prevenção e combate ao fogo. Ele também vai fazer outras atividades, como por exemplo acompanhar serviço em altura, acompanhar. Normalmente, se tem um bombeiro civil também, ele vai ser designado como supervisor de espaço confinado, ele vai fazer por operações de resgate também. E claro que ele tem que fazer os cursos para isso, os outros cursos, né, de trabalho em espaço confinado, trabalho em altura e do resgate também em altura. Tá? Mas ele acompanha serviços a quente, por exemplo, corte e solda, coisas não rotineiras, né? E também a prevenção, o abandono, o combate ao fogo, o abandono de edificações e também treinamento das pessoas. Tá? Então essa lei definiu isso, inclusive a lei prevê um adicional de 30% de periculosidade, não é da NR16, tá? Mas é um adicional vinculado à profissão mesmo, de 30% aí do salário total dele. Tá? A jornada de trabalho do bombeiro civil é sempre 12 horas por 36, então ele trabalha dia sim, dia não, faz um plantão lá de 12 horas, e eu tenho um equacionamento na instrução do bombeiro, aqui na IT, de quantos bombeiros eu preciso por turno. E várias edificações são dispensadas de possuírem aí um bombeiro. Tá? O curso básico do bombeiro civil é previsto nessa norma aqui, na BNT NBR 14608, é de 210 horas aula. Aliás, horas relógio, 210 horas. Horas cheias, né? Horas relógio. Tá? Não confundir com hora aula, porque hora aula é só uma organização didática e quantos módulos a gente divide essa carga horária total. Tá? Então, 210 horas. E o currículo do curso é muito definido, muito bem definido nessa norma. Tá? A gente não precisa inventar um curso. Né? Existe uma discussão aí sobre essa norma também para prever uma reforma nessa norma, né? Uma atualização para prever cursos complementares, inclusive o curso de instrutor de incêndio, né? O curso de bombeiro de aeródromo, o curso de bombeiro de resgate aquático. Também é previsto na norma um curso de atualização a cada ano, um curso com carga horária de 40 horas, onde se vai atualizar a questão técnica também de legislação e a prática. Tá? Onde se faz esse curso? É importante esse curso ser feito numa escola, né? Essa escola tem que ser registrada no Corpo de Bombeiros e essa escola tem que possuir, além dos instrutores qualificados e todos os equipamentos, ela tem que ter um campo de treinamento. Esse campo é definido aqui na NBR 14277. Em função da classe desse treinamento, o campo vai ser um pouco mais complexo ou menos complexo. Quem pode dar aula para um bombeiro civil? Então, lá na norma, diz o seguinte, é um profissional habilitado. Quem é esse cara? Profissional legalmente habilitado é uma pessoa que tem uma formação, tá? E tem um registro no Conselho Regional. Tá? Então, nesse caso aqui, técnico de segurança, engenheiro de segurança, médicos do trabalho, enfermeiros do trabalho. Mas ela faz uma restrição, no caso dos médicos, dos enfermeiros do trabalho aqui, que eles só podem dar a parte de socorro de urgência, né, de primeiros socorros ali. E essa parte técnica aqui, de combate ao fogo, tal, ficaria para os técnicos, para os engenheiros de segurança. E a norma também prevê que os militares das Forças Armadas, também do Corpo de Bombeiros, que possam dar esse curso também. Eles têm que ter o 2º grau completo e tem que ter, claro, especialização em prevenção de incêndio, com carga horária mínima de 60 horas. Tá?
ou técnicas em emergência médica, carga horária de 40 horas, por causa aqui do módulo de primeiros socorros. Tá? As Forças Armadas têm excelentes treinamentos. Tá? Os melhores bombeiros aqui de situações extremas são os da Marinha. Um treinamento rigoroso lá, o CBINC, chama de curso básico de incêndio, CBINC, mas não é nada básico, não. Você tem que entrar numa casa de fogo, não é nem uma casa de fumaça, né? Uma casa de fogo. É bem rigoroso, né? O treinamento militar. Os militares também da Força Aérea têm aqui um treinamento de aeródromo, né? De segurança, combate a incêndio e aeródromo muito forte, tá? Inclusive os bombeiros militares aqui, do Corpo de Bombeiro Militar, também através de convênios, participam também desses treinamentos para essas situações mais extremas aí. Tá? Então as forças militares aí também podem estar ajudando nos treinamentos, né, de bombeiro civil. E eu posso ter uma escola privada também fornecendo esse tipo de qualificação, tá? Desde que essa escola seja registrada no Corpo de Bombeiros e também que os instrutores, claro, para ter esse registro, os instrutores vão ter que ter a qualificação requerida pela norma. A IT 17 diz que esse profissional para formação e também para reciclagem, esse termo de reciclagem aqui seria mais adequado se fosse de atualização, né? Mas a norma fala em reciclagem, deve ter as qualificações previstas lá na NBR, ó. Então veja que a IT do Bombeiro já puxa para a NBR, tem que constar essa qualificação na portaria do Corpo de Bombeiros. Tá? Então a nossa IT aqui está se referenciando a uma lei estadual lá do estado de São Paulo, onde diz que eu tenho que registrar esse instrutor também lá no Corpo de Bombeiros. Claro que o Corpo de Bombeiros vai checar se eu tenho a qualificação para ser o instrutor. Ok? Qual é a exigência de um bombeiro civil? A gente vai na norma, na própria IT, que trata da brigada de incêndio, tem uma parte B lá que vai dizer a exigência do bombeiro civil. Tá? Então, em função do risco da edificação e da área, eu posso ser isento, ou eu posso ter um bombeiro por turno, ou dois ou três por turno de trabalho. Tá? Lembrando que a jornada de cada bombeiro é 12 horas por 36. Então, ele trabalha um dia sim, um dia não. Trabalha 12 horas. E em cada turno eu vou ter que ter essa quantidade mínima prevista aqui no anexo G da norma. Atribuições do bombeiro, ó, relatar formalmente irregularidades encontradas, né, e também fazer propostas de medidas corretivas, avaliar e liberar atividades de risco, por exemplo, risco relacionado a incêndio, né, cumprir o plano de emergência da empresa, também identificar riscos existentes, o bombeiro faz inspeções, né, inspeção periódica dos equipamentos de incêndio, rotas de fuga, participação nos serviços simulados de abandono, de combate a sinistro e de primeiros socorros. Tempos de paz, se prepare para a guerra. Então, estou aqui afiando a faca, né? Nesse caso aqui, estou vistoriando os extintores, vistoriando os sistemas, treinando as pessoas. E em tempo de guerra, se prepare para a paz. Então, tem que combater o princípio de incêndio, chamar o apoio externo, resgatar as pessoas, abandonar a área, como a gente já vai ver na aula de plano de emergência, né? E o bombeiro civil é pago para isso, tá? Diferente do brigadista, que ele faz outras funções, a sua outra função de registro na carteira de trabalho, e na hora do incêndio ele vai ajudar. Onde tem um bombeiro civil, normalmente ele é o chefe, o coordenador da brigada, tá? De incêndio. Então, vamos ver agora o brigadista, né? O brigadista de incêndio não é um profissional do fogo, ele é um profissional que recebe uma qualificação, uma capacitação, na verdade, diferente da qualificação, que é o do bombeiro civil, uma capacitação para executar o plano de emergência. Tá? Temos aqui a NBR, tá aqui essa figurinha dele vestido de operário aqui, né? Ele é um profissional, não necessariamente do operacional, mas um profissional da empresa e vai fazer parte dessa equipe de resposta operacional ao fogo. Né? Então, as atribuições são semelhantes à do bombeiro, só que ele não faz só isso, avaliação dos riscos existentes, inspeção em
em equipamentos de combate, elaboração de relatórios, orientação da população fixa, que é as pessoas que estão ali todo dia, o dia todo. Tá? Exercício é diferente da população flutuante, por exemplo, o shopping, né? A pessoa que vai até o shopping fazer compras é uma população flutuante. E os funcionários do shopping, das lojas, né? E do condomínio ali do shopping são população fixa. Então, fazer os exercícios simulados também. E nas ações de emergência, identificar a situação, é um alarme falso, é um princípio de incêndio, é um incêndio de maior proporção. Acionar o alarme, organizar o abandono, acionar o corpo de bombeiros, cortar a energia, executar primeiros socorros, controlar o pânico, combater o princípio de incêndio. Tá? E, claro, receber o corpo de bombeiros. Se a minha empresa tem um bombeiro civil, né, esse bombeiro civil é o coordenador da brigada, e ele vai estar no nosso plano de emergência, vai estar designado quem é que combate, quem é que abandona, quem que recebe o bombeiro, né? É muito importante isso para eu já ser o guia local, né? Orientar o bombeiro por onde entra e por qual seria onde é o fogo, né? Lembrando também, gente, que tanto o brigadista quanto o bombeiro civil, no caso do bombeiro civil está até definido na lei, né? Na hora que chegar o bombeiro público aqui, bombeiro militar, você vai se subordinar a ele. Você se apresenta ao bombeiro, ó, sou da brigada de incêndio, e você jamais vai dar ordem para o corpo de bombeiros militar, tá? Você vai orientar, vai ficar à disposição do corpo de bombeiro militar. Inclusive, o corpo de bombeiro militar pode lhe mandar recuar e abandonar aquela área ali e dispensar o seu serviço, mas normalmente eles vão querer, claro, você com ele, para ajudar a se movimentar dentro da empresa, né? Que você é o residente ali, você conhece a empresa, conhece os ambientes, você não foi designado para a brigada de incêndio por sorteio, você tem um perfil e uma qualificação aqui, ou uma capacitação para executar essa tarefa, tá? Então, a gente vai na classificação do risco, se o risco é médio, baixo ou elevado, né? Em função do tipo de edificação. Lá na IT 01 consigo ver isso, né? Em função do risco da minha empresa aqui, eu vou equacionar o tamanho da minha brigada. A estrutura é assim, eu tenho um coordenador geral e chefes de brigadas. Em cada edificação tem que ter um chefe de brigada, a brigada daquela região da empresa. Muitas vezes é uma brigada só, que vai cobrir toda a área. Tá? Esse chefe de brigada, de novo, se tiver um bombeiro civil na empresa, é o bombeiro civil do plantão, tá? Daquele turno. Um dos bombeiros civis daquele turno. Tá? E aí eu tenho líderes por áreas, né? E eu vou ter que designar no plano de emergência qual é o papel de cada pessoa desse brigadista. Quem é que vai ligar para o bombeiro, que não é uma tarefa fácil, você tem que convencer o bombeiro que não é um trote o seu chamado, né? E você tem que ligar no telefone fixo, tem que se identificar, o bombeiro liga de volta para confirmar, tem que saber dar todas as informações e o bombeiro nos socorrer. Tá? E também quem que vai prestar primeiros socorros, quem que vai ajudar no abandono, quem que vai dar combate, né? É sempre bom a gente ter pessoas na brigada de incêndio que fazem parte dos setores de manutenção, dos setores de saúde. Então tem uma distribuição também desses brigadistas, de maneira que eu tenha um combate mais eficaz. Tem que ter também um sistema de comunicação entre os membros da brigada, que cada empresa vai adotar aí sua maneira, né? Mas uma boa maneira é ter um rádio comunicador. Os candidatos têm que ser aquelas pessoas que estão normalmente na edificação, não posso botar um vendedor externo, né, um entregador na brigada de incêndio. Tem que ter uma boa condição física, não precisa ser atleta, não precisa ser necessariamente homem, tá? Mas eu tenho uma boa condição física, conseguir me deslocar, né, conseguir também conhecer as instalações aqui, conhecimento de todos os setores da empresa, ter responsabilidade legal, quer dizer, ser maior de idade, ser alfabetizado para entender a sinalização, o plano de emergência, também conseguir se comunicar melhor com as pessoas. E o treinamento, gente, previsto aqui na IT, essas cargas horárias já foram diferentes, tá? Já houve tempo em que o curso avançado era de 32 horas, mas agora são essas cargas aí. Então, para uma instalação de risco
baixo, treinamento básico de 4 horas. Tá? Normalmente 2 horas de teoria, 2 horas de prática. Depois o intermediário, 8 horas, e o avançado, 24 horas. E é claro que o conteúdo desse curso e a distribuição dessa carga horária é detalhado lá na IT. Então, vou ver se meu risco é básico, intermediário ou avançado, e ali eu vou ter os conteúdos, por exemplo, ali parte teórica, conteúdo 1 a 14, ali para o básico, né? Parte prática, conteúdo 5, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. E incêndio, a parte prática e teórica de primeiros socorros ali também, né? O que é esse item 1, 14, 12, 7? Aí tem a lista dos itens no próximo anexo lá da norma. Aí tem. Então, quem é que pode dar essa instrução para os membros da brigada de incêndio? Aqui a própria IT coloca isso, né, que é o profissional legalmente habilitado, que tem a formação em higiene, segurança e medicina do trabalho devidamente registrado no conselho competente ou no Ministério do Trabalho. Tá? Aqui vem de novo o engenheiro de segurança, técnico de segurança do trabalho, também o médico, o enfermeiro e o técnico de enfermagem do trabalho. Tá? Ele coloca ali que o médico e o enfermeiro só podem responsabilizar-se pelo treinamento de primeiros socorros. Também, para quem tem o ensino médio completo, especialização em prevenção e combate a incêndio, com carga horária mínima de 120 horas, aula, né? Aqui já fala em hora-aula, para risco baixo, 120 horas aula para o risco alto, e técnicas de emergências médicas, carga horária de 100 horas aula para o risco baixo, médio ou alto, para os componentes das polícias militares do Corpo de Bombeiro. Tá? Então, lá o profissional de nível médio que tem esses cursos de formação aí também vai poder ser instrutor de brigada de incêndio. Tá? Então, existem empresas que fornecem cursos de brigada de incêndio e, claro, que eu tenho que ter a formação de instrutor, né? É importante a gente fazer também uma parte prática na própria instalação da empresa, né? Conhecer as rotas de fuga, conhecer os equipamentos existentes, fazer o reconhecimento. Não posso fazer um curso genérico aí de brigada de incêndio, não. Tem que ser personalizado para aquele risco daquela empresa. Também eu tenho que fazer uma avaliação, uma prova, e eu tenho que acertar no mínimo 70% das questões. As questões são padronizadas aí no anexo da IT. Tá? E na hora da visita, o bombeiro militar ele vai escolher um dos brigadistas ali e vai fazer 6 perguntas, tá? Daquelas 24 constantes no anexo C. Tá? Se ele não acertar pelo menos 3 perguntas, ele pode recorrer a outro brigadista. E se esse também não acertar, ele vai recomendar que se faça um novo treinamento. Tá? Então é uma coisa séria, não é só um documento, não. Você tem que ter realmente comprovante prático de que a pessoa conhece esse conteúdo para na hora de uma emergência aí saber agir. Como é que eu equaciono a brigada? A gente tem que fazer uma continha, não é simplesmente uma tabela, como é a da CIPA, né? A gente tem que fazer uma continha aqui, então a gente faz a população para a população de até 10 pessoas, a gente pega ali no painel, a gente pega aqui nessa tabela, função do risco da edificação, né, da classificação da edificação, e acima de 10 a gente faz essa nota 5 que diz aí, né, a nota de rodapé número 5. Quer dizer, para risco baixo a gente põe mais um brigadista para cada 20 pessoas, para risco médio mais um brigadista para cada 15 pessoas, para risco elevado, para dar mais gente, maior densidade de brigadistas, mais um brigadista para cada 10 pessoas excedentes a 10. Tá? Então, por exemplo, aqui, um hospital veterinário, a gente vai ter que ver pela carga incêndio lá se ele é risco baixo, médio ou alto. Tá? E aí, até 10 a gente vai usar ali, ó, até 2 pessoas, um brigadista, até 4 pessoas, 2 brigadistas, no caso do risco baixo. Né? Até 6 pessoas, 2, até 8, 10 pessoas, 2 e até 10 pessoas, 2 brigadistas. A população que exceda a 10 pessoas, a gente usa aquele textinho da nota 5, que é esse aqui, né? Para risco baixo, mais um brigadista para cada 20 pessoas. Tá? Então seria isso. Ó. Eu tenho um hospital veterinário com 40 funcionários, a população fixa. Né? Risco baixo.
Então, vou na tabela, eu vou pegar a população, o número da tabela, mais a população total menos os 10, que eu usei para usar o primeiro número da tabela ali, dividido por 20, 15 ou 10. Se for risco baixo, vou dividir por 20. Então, é isso aí, ó. Vou lá na tabela, deu até 10 pessoas, seriam 2 brigadistas, mais a população total, menos esses 10 que eu já usei para equacionar a primeira parte da brigada aí, dividido por 20, porque é risco baixo. Então, dá 3,5, como eu não posso ter um número fracionário de membros, eu arredondo sempre para cima. Tá? Então, vamos dar ali 4 membros, essa brigada aí. Está sempre próximo aí de 10% da população, tá? Envolvido na brigada. Então, tenho tabelas lá que eu vou estar dimensionando isso, né? O grau de risco ele já me diz ali. Shopping, por exemplo, se é grau de risco médio ou alto, a gente vai pela carga incêndio, né? E baixo, médio ou alto, a gente vai pela carga incêndio, lá da IT01. E aí eu dimensiono ali, até 10 pessoas, por exemplo, aqui, ó, um comércio C2 ali, ó, comércio de alto risco, então seriam ali até 10 pessoas, 5 brigadistas. E depois, como o risco é alto, eu vou pegar o restante da população, menos esses 10 que eu já considerei, para equacionar esses 5 brigadistas aí, dividido por 10, né, que seria risco máximo, seria dividido por 10. E aí dá o total de brigadistas. Ok? A gente vai ter as atividades aí, eu vou querer que vocês leiam a IT e equacionem uma brigada aí, determine se é preciso ou não ter bombeiro civil, fazer uns exercícios aí também com a leitura da norma, tá? Muito obrigado pela atenção. E se lembre que brigada de incêndio para princípio de incêndio, a gente faz de tudo para que não pegue fogo. Se pegar, a gente tem que apagar no princípio. Se não der de apagar, a gente tem que tirar todo mundo dali, né, e chamar o socorro externo, claro, né, o do bombeiro. Depois a gente vai tratar melhor disso na hora da aula de plano de emergência. Ok, muito obrigado.